Alô, alô, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação. Para quem está assistindo ao vivo, maravilhosa noite. Quem está falando aqui é o André. Primeiramente, queria agradecer a Convívio RH, meu amigo Rogério Mendes, pelo convite. E durante a próxima hora aí a gente vai bater um papo a respeito de produtividade. Eu vou passar aqui para você uma estratégia simples e prática que você pode aplicar no seu dia a dia para que você nos próximos aí 30 a 60 dias você consiga definir um objetivo específico e possa trabalhar nele de maneira assertiva e de uma maneira mais tranquila. Eu sou o André e a gente vai hoje aqui conversar a respeito de 6 passos aí para você desenvolver um foco laser nos próximos meses. Maravilha? Então vamos lá. Para a gente iniciar aqui esse treinamento de produtividade hoje, nós precisamos falar a respeito de foco. Tem uma frase bem famosa do Steve Jobs que ele diz o seguinte, que foco, na verdade, não é dizer sim para várias coisas, mas, na verdade, foco é dizer não para várias outras boas oportunidades, boas ideias, grandes objetivos e grandes metas que surgem no decorrer da nossa jornada. E ele diz o seguinte, que nós devemos selecionar cuidadosamente aquilo em que nós iremos colocar o nosso foco. Eu acredito muito que foco quer dizer que eu coloco o meu tempo, a minha energia e muitas vezes o meu dinheiro para alcançar determinado objetivo. E aí eu sempre faço a seguinte consideração: em qualquer novo plano, em qualquer novo objetivo, em qualquer nova jornada que eu queira perseguir, eu tenho que responder a seguinte pergunta: vale a pena eu investir 3 coisas importantes, que são tempo, que é o seu bem mais valioso, energia, que é uma das coisas mais valiosas da nossa vida, e dinheiro nisso? Porque se eu tenho a resposta de que não vale a pena investir o meu tempo, o meu dinheiro e a minha energia, que são tão valiosos nisso, é bom que eu não entro em uma barca furada. Agora, se a resposta é sim, com certeza, então é a hora de seguir em frente. Para a gente começar esse conteúdo de hoje, eu preciso falar como que esse conteúdo ele surgiu na minha vida. No começo de 2017, eu estava estudando um pouco a respeito de vendas, estava fazendo um curso de Facebook Ads, estava estudando um pouco a respeito de marketing naquela época. Era algo, marketing digital, na verdade, era algo muito iniciante aqui no Brasil. E naquele momento, nessa busca por ferramentas para que eu conseguisse ampliar os meus resultados, eu me deparei ali com, dentro de um grupo de WhatsApp, eu sequer recordo qual grupo é esse, eu me deparei ali com um livro, que é o livro Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. E nesse livro do Trabalho 4 horas por semana, eu lembro que eu lia ele no iPhone 4, pequenininho. Eu terminava, fechava minha loja, eu tinha um negócio físico, ia para academia, antes de treinar arte marcial, colocava aqui o kimono atrás do meu pescoço, ficava lá deitado, com o celular pequeno, em frente ao meu rosto, e aí eu comecei ali a estudar. O livro do Tim Ferriss, ele chama Trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Só um minuto. E ali, lendo o livro do Tim Ferriss, algumas coisas ficaram marcadas. Algumas coisas me colocaram, me despertaram. A primeira delas, ele dizia o seguinte, que o tempo que eu estava gastando nas atividades, o tempo que eu investia no trabalho, ele deveria ser diretamente coerente com os resultados que eu colhia. E aí, numa rápida análise, eu identifiquei que, na verdade, eu trabalhava muito, muitas horas, mas o resultado ele não era proporcional com o esforço, com a dedicação para aquilo ali. Só um minutinho.
E foi aí que caiu algumas fichas. A primeira ficha que caiu do Tim Ferriss foi a seguinte: a maioria dos empreendedores, a maioria dos profissionais erram na seguinte questão: nós confundimos a produtividade com estar ocupado. Ter um dia cheio de atividades não necessariamente significa que isso representa ao final do mês ou ao final do ano resultados, os resultados que eu quero. E é essa a primeira análise que eu faço para você hoje. A primeira pergunta, que é: as atividades que você fez hoje, no seu dia inteiro, elas te aproximaram dos seus planos, dos seus objetivos, das suas metas para esse ano? Ou não? Porque é uma das questões que acenderam a luz em mim foi o seguinte: no dia que essa ficha caiu, eu fiz um raio-x do meu dia e eu identifiquei que se eu vivesse aquele dia mais 80 vezes, mais 100 vezes, mais 1000 vezes, minha vida não mudaria em nada. Por quê? Porque assim como muitos empreendedores, eu estava viciado em irrelevâncias. E a partir dali, eu identifiquei que eu precisava entender o que era importante, o que gerava mais resultado e me concentrar naquilo. E a gente começa aqui com a primeira estratégia de hoje, é a seguinte: a primeira pergunta que eu faço para você é: toda vez que renova o ano, toda vez que inicia um novo ano, é uma tendência da maioria das pessoas se encher de motivação, se encher de esperança. E eu acho isso totalmente válido. Eu acho que isso é essencial. Eu sou um adepto de sempre renovar as nossas esperanças. Só que o que a gente vê é que a maioria das pessoas, mais de 90%, elas não conseguem atingir os seus objetivos de ano novo. E a maioria delas sequer a maioria já parou aqui no mês de março. Não sei se é o seu caso e espero que não seja. E essa lista de metas, ela vai servir para a nossa primeira estratégia de hoje. A primeira estratégia de hoje é justamente a definição de metas. Ter uma meta definida para os próximos meses. Eu preciso levantar da minha cama. Você levantou hoje, sexta-feira. Você que está assistindo o replay qualquer dia da semana, você necessariamente precisa ter um alvo em mente. Por quê? Se eu não tenho metas, que a gente vai falar no segundo passo, fica muito difícil eu criar algo que se chama planejamento, criar uma agenda. Porque se eu não tenho um alvo, como que eu vou ter ideia do que é importante e do que não é? Do que é a atividade que muda a minha vida e quais são as atividades que não mudam em nada, que só me levam à perda de tempo. Então, o primeiro passo aqui é: eu preciso de uma meta. E aí a gente vai adentrar nos critérios para você pegar esse objetivo e transformar em algo palpável para que você aplique essa estratégia e consiga esses resultados aqui antes, né, da virada do primeiro semestre. Tem uma pesquisadora, o nome dela é doutora Gayle Matthews, e ela fez um estudo científico para identificar: será que esse trem de meta funciona mesmo? Será que tem alguma relevância? Existe algum critério que permite que algumas pessoas alcancem os seus objetivos e outras não alcancem? Foi aí que a doutora Gayle Matthews, ela criou um estudo científico. E nesse estudo científico, ela dividiu em 5 grupos de teste. O grupo 1 era um grupo de pessoas que simplesmente tinham sonhos. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero morar numa casa bonita, eu quero viajar para a praia, eu quero passar em um concurso, eu quero um negócio milionário. Essas pessoas tinham objetivos. Mas ninguém ali, daquele grupo 1, escrevia os objetivos e também não fazia nenhum tipo de planejamento para chegar nesses objetivos. Os outros 4 grupos, que eram 5 grupos nesse teste, eles tinham um requisito inicial. O primeiro requisito que todos esses grupos tinham era o simples fato de pegar uma caneta, de pegar um papel e escrever esses objetivos.
objetivo financeiro, seja um objetivo profissional, de um negócio, de uma viagem, não importa. Eles escreviam as metas, os 4 grupos. E aí, num primeiro cenário, analisando essa simples ação de registrar no papel, por escrito, a sua meta, permitiu o seguinte, ela chegou à seguinte conclusão: os 4 grupos, eles tiveram resultados muito superiores, com probabilidades muito maiores de atingirem as suas metas, do que o grupo 1, que era aquele grupo que simplesmente tinha ali um sonho na cabeça. Tinha um objetivo na cabeça. Só que aí não parou por aí. Existiram ali outros critérios que fizeram toda a diferença. O que a doutora Gail Matthews... Deixa eu aceitar o pessoal aqui. O que a doutora Gail Matthews verificou? Ela verificou o seguinte, que um dos grupos, que era o grupo 4, esse grupo ele se comprometeu publicamente com uma pessoa de confiança. Seja uma esposa, seja um marido, seja um líder, seja um mentor, seja alguma pessoa de confiança, um amigo, melhor amigo. Esse grupo ele teve que se comprometer publicamente com alguém. Que é, a minha meta é essa e as ações que eu quero tomar são essas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ações. Existe aí um gatilho mental para quem trabalha com vendas, que é o gatilho do compromisso e da coerência. O ser humano, ele tem uma tendência muito grande de querer cumprir com aquilo que ele se compromete com outras pessoas. Por quê? Porque nós detestamos sermos vistos como pessoas fracassadas, pessoas que não cumprem com o que falam, e nós não conseguimos olhar na cara de outra pessoa se eu me comprometo com ela e não cumpro o que eu fiz com ela. Então, houve aí uma diferença. Esse grupo obteve resultados maiores do que os grupos que simplesmente escreveram as metas. Então, aí já é um insight para você. Mas calma que eu vou colocar você para entrar com a mão na massa. Só que aí algo mais impressionante ainda aconteceu com o grupo 5. O que o grupo 5 fazia? Ele repetiu a mesma ação. Ele escreveu a meta, assim como os outros grupos. Ele também se comprometeu publicamente com alguém. Com o mentor, com o líder, com a esposa, com o marido, não importa. Com o melhor amigo, com o irmão. Houve esse comprometimento. Só que o grupo 5 teve um detalhe extra. Que detalhe é esse, André? O grupo 5 foi um grupo que, além de todo esse processo, ele buscou essa pessoa de confiança para prestar relatórios de progresso semanalmente. Então, vamos lá. Entende aqui comigo. Eu escrevi o meu objetivo, eu mostrei o meu objetivo, a minha meta para alguém, e depois eu passei a prestar relatórios semanais para essa pessoa. E aí os índices que a doutora Gail Matthews viu foi o seguinte: esse grupo 5, que acrescentou a prestação de relatórios de progresso, eles aumentaram em 76% as chances ali de sucesso, de resultados em comparação com os outros grupos. O que significou aqui o seguinte, que a primeira ação que você tem que tomar hoje, se não tem ainda, é escreve o seu principal objetivo para os próximos 30 dias, para os próximos 60 dias, e escreva também, no mínimo, 3 ações concretas de verdade, escreve no papel, que você pode tomar, que vão te ajudar a chegar até o seu objetivo.
André, mas eu acredito que existem várias outras, 10, 15, 20, melhor ainda. Registra tudo. E se as coisas estão meio nebulosas, faz uma rápida pesquisa, conversa com alguém que já chegou aonde você quer chegar, identifica os padrões e vai registrando. O importante aqui é descarregar tudo isso. Depois que a gente define que o passo inicial é eu preciso ter um alvo, eu preciso ter uma meta definida, nós passamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa onde nós tomamos consciência a respeito de algo que a maioria das pessoas que a gente admira, seja no esporte, seja no empreendedorismo, seja no show business, artistas de Hollywood, o ingrediente que todos eles falam que foi fundamental para o sucesso chama-se disciplina. A famigerada disciplina. Todo mundo, porra, minha vida ia mudar, André, minha vida ia transformar se eu fosse uma pessoa disciplinada. Talvez você está pensando isso aí agora. E aí tem uma frase de um cara que chama Jim Rohn que eu gosto muito. Ele diz que a disciplina é uma ponte que liga as nossas metas e as nossas vitórias, as nossas conquistas, as nossas glórias. E disciplina nada mais é do que eu cumprir as minhas próprias ordens. Então, quando a gente fala aqui de cumprir as próprias ordens, o segundo passo ele é definir uma rotina poderosa de atividades. E o que são rotinas poderosas de atividades? Quando você escreve sua meta aqui no nosso treinamento, eu quero que nos próximos 30 a 60 dias você defina algumas atividades que precisam ser repetidas de maneira constante e consistente. Constante e consistente. E aí eu vou te explicar aqui com exemplos práticos de como que eu usei essa mesma estratégia para fazer o que eu faço hoje. Essa estratégia é exatamente a estratégia que eu uso no Zenith Produtividade. São 61 agora, 62 semanas com lives diárias. Isso aí é para poucas pessoas vão fazer isso. E tudo começou com definição de uma meta. Eu preciso de produção de conteúdo de alto nível, conteúdo de alta qualidade todo dia. E eu tinha uma dificuldade muito grande para fazer isso. Certo? E aí, quando a gente entra para a questão de definir uma rotina poderosa de atividades, chegou um momento que eu identifiquei que a melhor forma para ter essa rotina poderosa de atividades era eu preciso produzir um conteúdo longo. Como eu gosto de falar, eu gosto de conversar fiado, live é a melhor solução. Por quê? Porque eu tentava gravar conteúdo com o celular, parava, vamos lá, deixa eu fazer um roteiro. E não saía nada. Não saía nada. Isso aí estava fazendo o quê? Eu estava perdendo tempo. Eu estava atrasando, eu estava procrastinando as coisas que eu queria. E aí, um dos fatores foi, vou fazer essa live. Calma que nós vamos chegar no passo 3 e você vai entender. Juntamente com isso, quando eu falo rotinas poderosas, você precisa ter durante o seu dia rotinas coerentes com a meta que você quer. Exemplo, qual que é a sua jornada de trabalho? Qual é a jornada de trabalho que você está enfrentando hoje? Você tem uma agenda definida? Você entra no dia de trabalho sabendo o que você vai fazer? E aqui, nessas rotinas poderosas, nós vamos falar sobre duas estratégias simples, baratas e gratuitas. Você não vai tirar um centavo do bolso para ter essas rotinas poderosas muito bem definidas. A primeira ferramenta é: André, eu não tenho uma agenda semanal, como que eu faço? Primeiro ponto, você vai tirar um dia da semana. Um dia da semana. Eu te recomendo que seja no domingo. Vai parar 15, 20, 30 minutos e vai organizar toda a sua semana.
lembrando que as suas atividades do dia a dia, elas precisam obrigatoriamente estar relacionadas com a meta que você tem. Então, não dá para olhar para uma segunda, para uma terça, para uma quarta, para uma quinta, para uma sexta e ter ali atividades que não mudam em nada. Atividades que não estão conectadas, por exemplo, com esse objetivo nos próximos 30, 60 dias. Tudo que está na sua agenda precisa, de alguma maneira, estar conectado com o principal objetivo que você tem para a sua vida. Ai, André, mas eu não consigo, velho, minha vida, minha rotina é muito complicada, é muito difícil, e as coisas mudam muito rápido, tem vários imprevistos. Então, você vai fazer a agenda da seguinte forma, para não ter a possibilidade de errar. Todos os dias, 15 a 20 minutos antes de começar o seu trabalho, você vai ter que parar e definir as prioridades do dia. A minha recomendação aqui é que um ser humano comum, normal, que não tem uma estrutura gigantesca por trás, consegue fazer 3 atividades muito difíceis durante o dia. Se você não tem uma equipe, uma estrutura, gente para te dar o suporte, para delegar, não adianta. Você não vai conseguir performar em alto nível fazendo 10, 15 coisas difíceis. Pode fazer isso um dia ou outro. Na maioria dos dias você não vai conseguir e vai pagar um preço alto. É estresse demais e vai te atrapalhar. Então, 15 minutinhos antes de trabalhar, eu vou parar, vou fazer a minha rotina do dia. Certo? E aí, nessa rotina do dia, você pode estar incluindo aí a criação de hábitos positivos. Hábitos que vão te ajudar. Que é, por exemplo, treinar, se alimentar melhor, meditar. E aí é uma questão para outro papo. Mas a inclusão de hábitos positivos aí, eles vão contribuir muito. Deixa eu ver aqui, o pessoal está pedindo para aceitar. Não está aparecendo aqui para aceitar ninguém, não. Deixa eu olhar aqui. Pede eles aí para solicitar novamente. Vamos lá, enquanto o pessoal não volta, nós continuamos. Então aqui você pode aí incrementar outras atividades no seu dia a dia, na sua rotina. E aqui eu vou dar uma dica de ouro dentro da rotina poderosa para você realizar qualquer atividade que você quiser, mesmo que você nunca tenha feito e mesmo que você não tenha a mínima motivação para fazer. Seja treinar, meditar, estudar, ler alguma coisa, não importa. Com essa estratégia aqui você vai conseguir. Primeiro ponto é, tudo que você tentar fazer de novo, exemplo, quer fazer uma live todo dia a partir de amanhã? Vai ser difícil. Quer começar a correr a partir de amanhã, não tem o hábito? Vai ser muito difícil. Quer ler 10 páginas de um livro, sendo que você não tem o hábito da leitura? Vai ser difícil demais. André, quero estudar 1 hora uma nova habilidade. Vai ser muito complicado. Por quê? Porque nós temos essa barreira. Se não é um hábito, gente, tudo que não é um hábito para mim, para você, nós temos uma tendência de quê? De deixar para lá, de evitar. Por quê? Porque isso é sair da zona de conforto. E nós não gostamos de sair da zona de conforto. Isso é natural do ser humano. Certo? Então, já sei que eu tenho um obstáculo. Já sei que eu tenho uma barreira muito alta para escalar. O que eu preciso fazer para fazer qualquer atividade, mesmo que eu não queira e mesmo que eu não tenha uma mínima motivação? Isso aqui foi um estudo realizado pelo Jornal Europeu de Psicologia, e essa estratégia eu já usei ela para começar a meditar, para começar a estudar italiano. Isso aqui funciona. A estratégia é a seguinte: tudo que é novo para nós e nós evitamos porque
não temos o hábito e esse trem está muito difícil, está muito difícil, não vou, não gostei. A melhor forma de iniciar isso é com uma microação. A microação significa que eu vou reduzir qualquer nova atividade, novo hábito, ao mínimo possível. E aqui me permito usar o termo é fazer algo ridículo. E por que ridículo? É simplesmente, quero desenvolver o hábito do exercício físico, não pensa em ir para academia 2 horas de treino. Correr, pedalar, não faz nada disso. Começa, para que você tenha essa constância, começa fazendo aí um abdominal, você acha aceitável. Dá uma volta no quarteirão, escutando uma música, você acha tranquilo. Fazer um polichinelo, você acha aceitável. Uma flexão, também. Eu não estou falando para fazer todos, não. Estou falando para fazer um só. Ah, André, mas isso não faz diferença nenhuma, não muda a minha vida em nada. Realmente, isso não muda a sua vida em nada hoje. Uma flexão abdominal não faz a diferença nenhuma para a sua vida, mas está fazendo a diferença para a sua cabeça. Por quê? Porque você tem que repetir isso todo dia. Porque fazer uma flexão por dia é algo que você faz. Não vai ter nenhum tipo de obstáculo para isso. E aí, o que o nosso a querida pesquisa diz? Quando nós repetimos isso de 20 a 30 vezes, mesmo que seja aquele termo que eu falei lá, ridículo, o que acontece? Aquele pânico inicial, aquele ódio, aquela, meu Deus, eu não quero nem ver isso aqui, passa. André, você está querendo me dizer que eu criei um hábito? Eu não estou querendo dizer que você criou um hábito. Pode ser que sim e pode ser que não. E muito provavelmente, repetindo isso todo santo dia com a meta pequena, ação pequena, é provável que no 10º dia, fazendo isso consecutivamente, ao invés de fazer uma flexão, você faz 3. E aí fala, ainda vou fazer 2 agachamentos. É um exemplo, tá, galera? E aí, passaram as 20 a 30 vezes seguidas, passou o horror. E o que você pode fazer a partir de então? Começa a aumentar o esforço. Aí vai fazer um treino mais elaborado. E aqui vale para qualquer coisa. Vale para estudar, para leitura. Eu até já brinquei com o pessoal nas minhas lives. Para começar a ler, pô, era uma dificuldade. Às vezes parava um dia 20 minutos, 30 minutos e nos outros não lia nada. Até que eu falei. E eu nem tinha estudado isso aqui ainda. Eu falei, pô, eu tenho que ler nem que seja um parágrafo. Porque um parágrafo é ler. E aí na minha cabeça eu achava isso. Ah, André, você estava trapaceando. Talvez. Mas você trapaceia e depois traz um benefício para a sua própria vida. E aí você entrou no processo de formação de um hábito para você, que vai fazer aí toda a diferença, né? Porque eu falei lá da questão de definir uma rotina poderosa de atividades. Você começa aí, lembra disso, os nossos hábitos, as nossas ações são coerentes com os nossos resultados. Não existe resultado incoerente com as ações que eu tenho no dia a dia, com os hábitos que eu tenho no dia a dia. Os meus hábitos refletem a minha vida em um contexto geral. E aí nós vamos para o passo 3. E o passo 3, nós precisamos retomar a ideia do passo 1, que é a seguinte. Lembra lá na pesquisa da doutora Gayle Matthews? Pois é, ela identificou no grupo 5 algo que é o que nós vamos focar aqui. Que era, eu tenho uma meta escrita, eu defino ou penso ali quais são as atividades possíveis para eu chegar até lá. E por fim ela identificou que esse grupo compartilhou a meta com uma pessoa de confiança, de muita confiança. E aqui não é chegar para o mundo inteiro, tá, galera? Tem muita gente que fala, ah, André, eu não vou falar com ninguém, eu não vou falar com ninguém. Não, aqui é com uma pessoa de confiança, certo? Uma pessoa de muita confiança. E aí o que acontece? Essa pessoa de confiança, ela recebia também um relatório. Que relatório era esse? Um relatório de progresso. Fiz, não fiz. Fiz isso, isso e isso eu não fiz.
Só que essa figura, ela precisa ser uma figura que é implacável. É uma pessoa que, de preferência, não tenha envolvimento emocional com você. Por quê? Porque quem tem envolvimento emocional com a gente tem a tendência de, ai, André, deixa eu passar a mão na sua cabeça aqui. Tem essa tendência. Então aqui eu denomino essa figura carinhosamente de Capitão Nascimento. E quem é o Capitão Nascimento? O Capitão Nascimento é uma figura que vai ser aquela figura que você compartilha a sua meta para os próximos meses, mostra quais são as ações e principalmente fala, Capitão Nascimento, eu quero que você me cobre. Na minha preferência, deveria ser diariamente. Porque quando eu contrato um mentor, por exemplo, ele tem que me cobrar diariamente. Não adianta, uma vez no mês a gente conversa. Então, não vou pagar. Eu não vou pagar. Então, aqui, essa figura, ela precisa ser uma figura que seja firme com você. E quem pode ser essa figura? Pode ser um líder, pode ser, igual eu falei, um mentor, pode ser um curso, pode ser uma equipe, pode ser um coach, pode ser alguém. Alguém que está ali com você. Porque, galera, essas figuras funcionam por causa disso. Por que a pessoa aumenta a performance dela? Por quê? Porque sozinho, a maioria de nós, quando a gente tenta fazer as coisas sozinho, existe a sabotagem, existe a crença, existe a preguiça, existe a procrastinação. Se não tem ninguém aqui atrás, e aí? Fez? E aí? As ações? Eu tenho a tendência de, hoje não. Recentemente eu fiz um treinamento por um pessoal de milhas, e aí olha o que aconteceu. Uma lá das alunas falou o seguinte, pô, André, eu era tão disciplinada, tão focada, batia meta lá no banco, mês após mês, era um destaque no banco como funcionária. E aí chegou um momento que eu entendi que era hora de empreender. E depois, quando eu entrei para empreender, né, saí do banco, já tinha ali uma reserva de emergência, eu não consigo fazer as coisas que eu deveria, eu sempre estou procrastinando as minhas ações, eu não avanço, eu estou estagnada. E aí eu fiz a seguinte colocação. Falei, muito provavelmente, vamos conversar, no banco você não podia ficar dormindo até mais tarde. No banco você tinha meta e objetivo para cumprir. Se você não cumprisse a meta e o objetivo, alguém ia pegar no seu pé. E muito provavelmente você seria demitida, porque você não está cumprindo com as suas obrigações. E aí caiu a ficha para ela. Qual foi a ficha que caiu ali para ela? A ficha que caiu para ela foi: caramba, quando tinha alguém no meu pé me cobrando, eu estava andando nos trilhos. Eu avançava, eu era focada, disciplinada, executora, estava em ação e conquistava os meus sonhos, os meus objetivos. E aqui eu não estou querendo dizer, não, André, você está tirando aqui o meu sonho, nada disso. Mas que essa figura do passo 3, ter o seu Capitão Nascimento, é fundamental. Inclusive, escreve aí, quem é essa figura? Quem é essa pessoa? Quem é o seu mentor? Quem é a sua mentora? Quem é essa pessoa que pode te cobrar? Te mandar uma mensagem todo dia, 18h30, perguntando como foi seu dia, para você passar um relatório. O que você fez hoje? O que você fez hoje? Essa figura vai mudar o seu jogo. Se você acertar nessa figura, no mentor, ou no seu Capitão Nascimento, alguém que já está aí do seu lado, você não vai precisar nem pagar nada, vai mudar o seu jogo. Porque lembra do seguinte, nós precisamos de pessoas. Não adianta tentar fazer tudo na força de vontade, bater no peito, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Isso aí é só em livro. Na vida real, nós precisamos de pessoas contribuindo com a nossa jornada. Passando disso, galera, existe algo que se chama obstáculos. Todo ser humano sofre com sabotagem, com dificuldade, com prisão. Tem coisas que nos aprisionam no mesmo lugar. E quais são esses obstáculos? Eu vou citar algumas coisas, alguns quesitos.
Existem vários. Os principais do momento que a gente vive são, primeiro, questões emocionais. Os obstáculos emocionais, eles vão nos travar. André, eu estou inserido nisso. Dá exemplos. Vícios, qualquer tipo de vício que você tem. Seja álcool, cigarro, droga, pornografia, qualquer outra coisa. São obstáculos para a produtividade, para a nossa ação. Problemas emocionais, que são doenças emocionais. E todos esses problemas, aí entra outras coisas, crenças, autossabotagem, procrastinação, vários fatores. Tudo isso, se eu não consigo resolver, e é muito difícil de resolver essas coisas sozinho, você precisa buscar alguém que possa contribuir com você. Então, quando eu tenho obstáculos emocionais, eu preciso resolver esses obstáculos. Porque se eu não resolvo isso, eu continuo preso. Aí eu dou uma avançada e volto para a estaca zero. Dou uma avançada, volto para a estaca zero. Quantas vezes eu, André, por exemplo, repeti o mesmo padrão? Começava. Na hora que eu vi, eu estava no mesmo lugar, caindo no mesmo erro. Crenças, autossabotagem, problemas emocionais. Então, essa é uma vertente. Segundo, pessoas, ambientes. Tem uma frase aí que o nosso querido Rick Chester ele propaga, mas eu acho que não foi ele que fez isso. Obviamente não foi, foi outra pessoa. Mas ele fala o seguinte: aves da mesma plumagem voam juntas. O que significa que ninguém nunca viu galinha voando com águia. E quando eu falo de pessoas, você precisa entender que o seu ambiente, ele te influencia de alguma forma, ou para subir ou para cair. E quando eu estou falando de pessoas, são as pessoas que você conversa, que você convive, que você ouve. E nós temos uma tendência muito grande de procurar pessoas parecidas com nós. Que pensam igual, que fazem as mesmas coisas, que acreditam nas mesmas coisas. Só que aí é uma hora de cair a ficha de talvez essa turma, essa galera, esse grupo de WhatsApp, esse ambiente, ele está me mantendo preso aqui. Ele é um obstáculo para o próximo passo. E aí vale outras coisas, né? Família, pessoas que você relaciona. E aí é uma análise que você tem que fazer. O seu ambiente, ele te leva para frente ou ele está te aprisionando? Está te jogando para trás, na verdade. E número 3, que para mim, com certeza te atrapalha, eu sei disso, sem julgamento, foi um dos que mais me atrapalhou, só que esse foi um dos problemas que, a partir do momento que eu resolvi, é transformador, que é a tecnologia. Hoje, eu bato muito nessa tecla. Inclusive, eu gravei um vídeo no YouTube hoje e eu até brinquei. Falei, olha, isso aqui é pensador.com. Foi eu que criei essa frase. Eu brinquei com o pessoal falando o seguinte. Quando, nessa época que nós vivemos, nós temos que entender que tecnologia, celular, smartphone, rede social, serviço de streaming, esses aplicativos, isso não veio para nos aprisionar. A tecnologia está aqui para nos libertar, desde que eu use isso a favor dos meus sonhos, das minhas metas e dos meus objetivos. E aí você tem que fazer essa análise agora. Você está usando o Instagram para ganhar dinheiro, para aprender, para criar networking ou não? Você está usando o Instagram para seguir Hugo Gloss? Você está usando a rede social, o seu WhatsApp, o seu Telegram, o seu Facebook, YouTube, para produzir conteúdo, para gerar valor, para aprender, para criar conexões, para alavancar o seu negócio ou não? André, cara, eu fico lá 3, 4 horas, 5 horas por dia e eu não estou agregando nada, cara. André, eu não aprendi nada lá hoje, não vendi nada, não consegui nenhum cliente e não fiz nenhuma conexão. E aí, quando essa ficha cai, nós precisamos ir para o próximo passo.
Pensa aí, quais são as redes sociais que estão te distraindo? Qual o serviço de streaming? Porque eu falo o seguinte, Netflix é bom pra cacete? É bom demais. Prime Video é bom? Pô, muito bom. Globoplay, maravilhoso. ESPN, meu Deus do céu. Agora, olha o que eu falo com as pessoas. Se você passa 4, 5, 8 horas na semana, e mais do que isso no final de semana, dentro dessas plataformas, imagina se você estivesse usando esse tempo para construir, para atingir essa meta que você escreveu hoje. E aí? Caem algumas fichas. E aqui, eu não sou aqueles, né, radicais, meu Deus, bota fogo em tudo. Eu só digo o seguinte, nós precisamos tomar ações concretas, que é justamente o passo 5. Se eu sei que o Instagram é a rede social que mais me atrapalha, eu tenho que tomar uma ação concreta. Hoje, 93% do nosso negócio, ele é online. São as ferramentas online, são as redes sociais. Agora, nem tudo que eu tenho que fazer durante o dia, que nós temos que fazer durante o dia, está dentro da rede social. Olha que curioso isso. Inclusive, ontem eu estava fazendo a segunda live do dia. Eu fiz uma live de manhã, estava fazendo a segunda live do dia. Dentro do meu perfil, o Zenit Produtividade, se eu deixasse as notificações dele ativas, eu não teria vida. Eu não poderia dormir, eu não poderia sair. Por quê? Porque ficou o dia inteiro. Ninguém aguenta isso. E aí, lá fazendo a live, tocou ali aquela notificação que o Instagram te permite isso, colocar qual que é o limite máximo de tempo que você vai passar dentro da plataforma. Muitas vezes aquilo ali te dá um choque. Meu Deus do céu, não acredito nisso. E aí eu coloco 1 hora e 5 minutos na live, na segunda live, à tarde, 5 e pouco da tarde, 6 horas da tarde quase, eu estava fazendo, tocou. E aí naquele dia caiu uma ficha para mim, eu falei, olha, tá vendo? Hoje eu tive muita coisa importante para fazer e eu fiz. E essas coisas não estavam dentro da plataforma. É óbvio, né? A live é muito importante. Mas eu não fiquei 5, 6 horas dentro do Instagram. Eu fiquei 1 hora durante o dia dentro do Instagram. Fiz 2 conteúdos ricos, 2 conteúdos que geraram valor. Trabalhei, cumpri a prioridade do dia. Só que eu não passei o dia inteiro lá dentro da plataforma. Então isso aqui é algo para você refletir. E quando eu fiz esse 1 hora e 5 minutos, eu lembro. Tava lá fazendo uma bicicleta ergométrica, um aeróbico em jejum na academia. Pô, 6 horas da manhã, 6 e pouco, tocou a 1 hora e 5. Ali eu tomei um choque. Falei, aí não dá, velho. 6 da manhã? Imagina meia-noite. Vou passar 12 horas aqui dentro. Então, identifica aí o que você está perdendo tempo, quais são essas atividades que têm aí tomado o seu tempo e, principalmente, toma uma ação concreta. Me dê exemplos, André. Olha quanto tempo que você passou aí assistindo filme, assistindo série. Outra coisa, vai lá no seu celular, ele mostra qual que é o período que você está passando dentro de cada ferramenta. Qual que é o tempo gasto. E aí eu dou algumas dicas aqui que eu adotei. Primeiro, todas as minhas redes sociais, sem exceção, quer dizer, com uma exceção, que se chama YouTube, são notificações desativadas. Todas. Segunda ação concreta que você pode tomar hoje. Pode sair de 80% dos seus grupos de WhatsApp. 80% é lixo. Pode sair. Manda aquela mensagem, 60 dias, estou concentrado aqui, volto depois de 60 dias e nunca mais você pisa lá. Eles são só para te distrair. E todos aqueles outros 20% que sobraram, pode olhar que 80% deles você pode silenciar todos, que não vai fazer diferença nenhuma para sua vida. Pode silenciar todos eles. E aí os que são importantes, os que são realmente importantes, você deixa lá. Certo? Então, neutralizar todos esses obstáculos, essas questões tecnológicas, pode ser um caminho para te ajudar aqui nesse passo a passo, para chegar até lá. E aí, quando eu falo também dessa questão tecnológica, analiso outras vertentes.
Está passando tempo demais brigando por causa de política? Estou passando tempo demais consumindo conteúdo que está me sugando a energia? Portal de notícia. Estou lá dentro daquele Twitter só vendo coisa que me deixa para baixo? Sai de lá também. Então, tudo que você identifica como uma distração, como um obstáculo que está te atrapalhando ao invés de te libertar, reduz ou corta o mal pela raiz. Elimina de sua vida de uma vez por todas. E aqui, juntamente com isso, tá? Que é o nosso passo 5, que é eliminar e reduzir de uma vez por todas, isso aqui precisa ter um ingrediente que é o seguinte. Você que está me assistindo, ao vivo ou na gravação, entenda. Você vai errar, você vai falhar alguns dias, você vai perder para as distrações, você vai perder para o Instagram, você vai perder para o Netflix e está tudo certo. Saber isso no começo é libertador. Dá uma tranquilidade. Por quê? Porque eu entendo. Pô, eu sou humano, eu vou errar mesmo. Eu vou falhar alguns dias. Só que o detalhe aqui é entender que eu falhei hoje, mas amanhã eu volto. Amanhã eu vou fazer. E tá tudo certo. E aqui, lembra o seguinte, tenha planos alternativos aqui. Nos dias que eu tô com aquela preguiça, tô mal e não tô conseguindo produzir com as minhas prioridades, o que eu posso fazer dentre essas coisas importantes para fazer um pouco, para fazer um pouquinho? Porque se eu fico atrelando as minhas ações diárias só a motivação, ao bom humor, as pessoas me apoiando, as pessoas batendo nas costas, aí 280 dias do ano eu vou ficar, né, olhando para o teto, vendo a vida passar. Então, concentrar, entender que os pequenos erros vão acontecer e eu tenho que ter planos alternativos. E quando acontecerem esses erros, o que eu faço daqui? E aí nós entramos no passo 6. O passo 6 é o mais óbvio. Ah, isso é óbvio, André. Eu já sabia que você ia falar isso. É óbvio, mas a maioria das pessoas não fazem. Que é agir massivamente. Não existe resultado para quem está planejando. Não existe resultados para quem só está vendo, só está se preparando, que está só estudando. Tem até uma frase do T. Harv Eker, que é dos Segredos da Mente Milionária, que eu gosto muito dessa frase. Que ele fala preparou, atirou, apontou. Que é planeja, prepara, estuda, mas age, executa, faz. Entra lá naquela estratégia que eu passei, da criação dessas rotinas, de fazer qualquer coisa durante o dia, mesmo que eu não queira fazer nada. Então, agir com consistência significa que, mesmo nesses dias nebulosos, chuvosos, eu faço aquele mínimo, que é eu reduzo tudo e faço um pouquinho. André, não quero produzir conteúdo para rede social. Pega um conteúdo antigo e posta de novo. André, não quero gravar um vídeo. Não, mostra sua cara, filma aí alguma coisa da tela do computador, você ensinando. Mas faz um pouquinho, faz um Reels. Ninguém está animado todos os dias mesmo. Só que fazer durante os próximos 60 dias, entrar em ação durante os próximos 60 dias é crucial. E essa ação, ela está conectada com o quê? Com aquela rotina poderosa de atividades. Então, vamos recapitular ela. Ter uma agenda. Na minha agenda, eu preciso ter ali 3 prioridades, as 3 atividades mais importantes do dia. Depois eu relaciono as outras, menos importantes. E aí nós entramos aqui em agir massivamente em uma ferramenta que você tem que colocar aí, uma ferramenta que é a melhor ferramenta de produtividade para pessoas comuns e que não vai custar nada. Essa ferramenta eu apelidei carinhosamente de Diário da Produtividade. E o que é um diário da produtividade, André? Olha, um diário ele é muito utilizado fora do Brasil. Aqui no Brasil, poucas pessoas têm esse hábito. Esse diário da produtividade, inclusive, ele criou aí um dos livros mais famosos do estoicismo, que é Meditações, que é um livro que foi escrito por Marco Aurélio, que era um diário.
Marco Aurélio registrava ali os pensamentos, os sentimentos dele. E o que é o diário da produtividade? Todos os dias você vai pegar um caderno, pega um caderno velho ali, tem um caderno velho ali, ó, preto. Pode ser aquele caderno de matemática, física, que você não usou. O meu era do Piu Piu, né? Ele acabou. Eu tinha um diário do Piu Piu, galera. Piu Piu não, é Mickey. Piu Piu, Piu Piu. Meu diário era do Mickey. E aí, o que você coloca ali? Nesse caderno, é simplesmente registrar dia, data, 5/3/2021. Quais foram as atividades feitas hoje? Então, vamos lá. Aeróbico em jejum, meditação, live, gravação de, acho que foi 7 vídeos para o YouTube, gravação de podcast, edição do podcast, e aí você vai colocando. Mentoria aqui, um mini curso para o pessoal da Convive RH. Imediatamente depois da live eu vou fazer isso. Fazer esse registro. Fiz esse registro por escrito, você pode colocar outras coisas ali. Como que você se sente naquele dia? O que você fez que avançou? Qual o sentimento de avanço que você tem? Como que você está se sentindo? É grato por alguma coisa? E o que você quer fazer diferente amanhã? Ou o que você fará amanhã? É simplesmente o fato de escrever. E por que essa ferramenta coloca você em ação massiva, que é o passo 6? Porque tira você de algo que eu falo que hoje isso é um dos... Acho que isso é o principal obstáculo de todo empreendedor e de todo profissional, que é sair do modo clique. O que é modo clique? Inclusive, eu te recomendo, assista aí hoje à noite. O modo clique é aquele filme de Adam Sandler. No modo clique, o cara está no estado inconsciente. Ele pegou um controle universal ali, e aí ele não dorme mais, ele não faz sexo, ele não brinca com os filhos, ele não toma banho, ele não vai no banheiro, não vê os pais, não almoça, não come, ele não faz nada. A vida dele passa em estado automático. E a maioria das pessoas estão em estado automático. Ter essa ferramenta gratuita de registro, onde você coloca tudo que você está passando, sentindo, te coloca no estado de consciência e presença. E pessoas que querem ser mais produtivas precisam estar presentes. Você precisa saber o que você fez hoje. Porque senão a gente vive aquela vida que é aquela corrida dos ratos, onde acordei 6 da manhã, deixa eu tomar um banho e ir pro trabalho. Aí volta 6 da tarde, aí à noite faz as mesmas coisas. Eu vou ver aqui uma série, depois eu vou ver o Big Brother, e aí eu vou dormir e amanhã eu faço a mesma coisa. Essa ferramenta te coloca no estado de consciência. Por quê? Porque mesmo que hoje tenha sido um dia péssimo, você não tenha feito nada de produtivo, eu não cumpri as minhas prioridades, essa ferramenta te permite tomar essa consciência, que já é uma vantagem. Por quê? Porque nós conhecemos milhares de pessoas que estão inconscientes, que não fizeram nada de relevante hoje e que também não farão nada de relevante amanhã. Você tem a possibilidade, o livre-arbítrio de amanhã será um dia diferente. Porque uma das coisas, isso é até uma frase famosa, que é: não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Desejamos que nós sejamos pessoas profissionais, empreendedores melhores. Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. Não deseje por menos desafios, deseje que tenha mais sabedoria. Isso aqui é o que nós temos que incluir no nosso dia a dia. Então, aplicar essa ferramenta aqui, manter o foco e acreditar no seu propósito, no seu grande objetivo, é um caminho que vai facilitar a sua vida nos próximos meses. Então, eu quero que a partir de hoje, se amanhã você trabalha, se domingo você trabalha, coloque esse plano prático na sua vida. Coloque esse plano prático. E para desenhar ele aqui, para você entender, certo? Eu vou te explicar aqui como que eu coloquei isso aqui na prática nos gerentes de produtividade
para a questão de produção de conteúdo. Pode até não gostar do conteúdo, mas eu tenho uma produção de conteúdo. Primeira coisa, escrever uma meta. Eu tinha uma meta. A produção de conteúdo estava na questão de geração de valor e tinha uma meta atrelada a isso, uma meta profissional por trás disso. A partir daí, eu defini que eu precisava fazer todo santo dia. Eu precisava fazer lives todos os dias. Por quê? Primeiro, para criar o hábito de produzir conteúdo. Segundo, eu precisava melhorar a minha comunicação e, de alguma forma, melhorar também a minha oratória. Se melhorou, eu não sei. Mas, com certeza, o conteúdo que eu passo hoje é melhor do que a Live 1. E o conteúdo que eu vou passar daqui 100 dias vai ser melhor do que o conteúdo que eu passei hoje, que é essa constante evolução. Feito isso, chega o momento de compartilhar esse objetivo. E como que foi compartilhar esse objetivo? André, teve um mentor, teve um Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento foram as pessoas. No meio da live lá, tava empolgado, puta merda, adrenalina não, pô, endorfina e felizaço. Eu fui e falei, ó, a partir de agora, enquanto houver conexão com a internet, todo santo dia eu vou vir aqui e vou fazer uma live. Aí todo mundo, beleza, amanhã estamos aqui. E aí o que aconteceu? Quando eu tomei banho, eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz? Mas já tinha feito. A partir daquele momento, eu tinha compartilhado o meu objetivo com o meu Capitão Nascimento, que era a audiência. Então, ali não tinha para onde sair. E como acabar com as distrações ali? A distração não existia mais distração. A distração era, tem uma data, e naquela data e horário, que é todo dia, na época era 9 e 7 da manhã, a câmera está ligada e o conteúdo vai sair. E o pior de tudo foi, e aí, qual que é o conteúdo da semana? Eu não sabia. Eu falei, eu só tenho que saber o conteúdo de amanhã. Depois de amanhã não tem como saber. E aí é o que está acontecendo. Né? Mais de 500 lives. Que entra na questão de agir consistentemente também. Agir massivamente, fazer dia após dia, de maneira consistente, para que você possa depois aí colher os resultados que você quer colher. E aí hoje é o desafio que eu deixo para vocês, que é aplicar. Pegou a estratégia prática, aplica na sua vida, aplica no seu dia a dia e transforma a sua rotina, transforma os seus resultados. Certo? Tem alguém aí, Rogerão? Alguém? E aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu abro para perguntas aqui no final. Fechado? Alguém, pessoal, vai querer fazer alguma pergunta? Vou interromper a gravação aqui. Vou fechar aqui.